Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você esteja nos assistindo aí da sua residência, do seu trabalho, da sua condução, aonde você estiver, cai para dentro que nós estamos indo para o segundo bloco do nosso módulo de Direito Administrativo, perfeito? Dando continuidade aqui com vocês. Na aula passada, nós falamos exatamente de quê? Fala para mim. Falei para você do conceito do direito administrativo, perfeito? Você lembra? Que é o quê? Fala para mim. Ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoas jurídicas que integram a administração pública, atividade jurídica não contenciosa que exerce, perfeito? E os bens que se utiliza para a consecução dos fins de natureza pública. Show de bola. Nós esmiuçamos isso daí bonitinho, passamos dentro daquele conceito dos sentidos da administração pública, sentido subjetivo, sentido objetivo, lembrando que o objetivo se subdivide em serviço público, intervenção administrativa, fomento e polícia administrativa. Fizemos uma questãozinha e agora a gente dá continuidade aí em organização do Estado, perfeito? E agora a gente explica organização administrativa. Acompanha comigo aqui no quadro, olha só. Organização administrativa é o capítulo do direito administrativo que estuda a estrutura interna da administração pública, os órgãos e pessoas jurídicas que a compõem. Então, olha só, você já perceba que nesse estudo iremos fazer o quê? A análise da estrutura interna, ou seja, quem vai compor, quem vai integrar a administração pública, tá bom? Lembrando a você, tá, gente? Nós temos os nossos três poderes: executivo, legislativo e judiciário, que corretamente é melhor trabalhado quando nós falamos funções, tá bom? Todos eles exercem funções administrativas, mas grande parte, 90 e tantos por cento da nossa matéria, a gente vai trabalhar com o que de fato o executivo desempenha, perfeito? Não deixando de considerar que, por exemplo, o poder judiciário também administra, que o poder legislativo também administra. Eu até gosto de fazer com vocês um mapinha aqui, para vocês nunca mais confundirem isso, tá bom? Eu tenho aqui, ó, o poder. Vamos lá, vamos fazer um negócio bonitinho aqui, ó. Eu tenho poderes. Correto? E esses poderes eu tenho o poder executivo, eu tenho o poder legislativo, e eu tenho o poder judiciário. Tá? Eu quero lembrar vocês que cada um desses poderes possui a sua função típica e a sua função atípica. Tá? Tá, Geraldo, agora me explica como funciona isso. Eu quero que você entenda o seguinte. O poder executivo, qual é a função típica do poder executivo? Pô, Geraldo, a função típica do poder executivo é executar as leis, é administrar. Então a gente bota aqui, ó, executar, administrar. Foi? Qual é a função típica do poder legislativo? Você já sabe. A função típica é legislar. Ele detém o poder legiferante. Legislar. E eu também tenho o quê? Fiscalizar. Foi? E do poder judiciário, ele presta a jurisdição. Tá bom? Até aí estamos juntos, tá bom? O executivo executa, o legislativo vai legislar, vai fiscalizar, e o judiciário presta a jurisdição, tá bom? Lembrando, tá? Jurisdição quer dizer o direito, tá? Jurisdicto vem do latim.
Função atípica. Você já ouviu falar naquela terminologia que eles são independentes e harmônicos entre si. Ou seja, eu não tenho funções exclusivas de cada poder. Ele vai exercer essas funções com predominância, tá? Elas são exercidas com predominância, tá bom? Com predominância e não de forma exclusiva. Então, por exemplo, o executivo, quando ele está legislando, ele faz o quê? Ele está lá produzindo os seus decretos, ou, por exemplo, vamos lá, lei delegada. Perfeito? Quando o legislativo ele está administrando, ele está executando, ele está fazendo o quê? Por exemplo, o seu concurso público, quando ele está fazendo suas licitações. Quando é que o legislativo ele presta a jurisdição? Quando é que ele está julgando? Vamos lá. Quando o Senado Federal processa e julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. É o que a gente viu agora há pouco tempo aí nos nossos noticiários. Quando o Senado Federal processa e julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Tá bom? Ele está prestando jurisdição, que é quando ele comete algum crime político, tá? Quando é que o judiciário administra, executa? Quando faz concurso público, quando ele faz as suas licitações. Perfeito? Quando é que ele legisla? Quando ele produz o seu regimento interno. Perfeito? Até aqui estamos juntos? Show de bola, tá bom? No que diz respeito ao executivo prestar jurisdição, isso daí é meio controverso na doutrina, tá bom? Mas entenda que ele também pode julgar, não com definitividade, quando trata-se, por exemplo, de um processo administrativo disciplinar, tá bom? Processo administrativo disciplinar. Nós temos inúmeros outros exemplos, tá bom? Mas isso daqui é só para você entender que esses poderes, que na verdade, né, que é a tal da tripartição de Montesquieu, que na verdade eles são funções, essas funções, elas são exercidas de forma predominante, ok? E não de forma exclusiva, tá? Então, o direito administrativo ele vai trabalhar aqui, ó. E eu aplico o direito administrativo quando esse aqui estiver administrando, quando esse daqui estiver administrando. Você entendeu aonde é a área de abrangência do nosso direito administrativo? Estamos juntos? Tá bom? Porque quando o judiciário estiver prestando jurisdição, não há de se falar em direito administrativo. Quando o legislativo estiver legislando, não há de se falar em direito administrativo. Agora, qualquer outra função atípica ao legislar ou fiscalizar, ao poder judiciário de prestar jurisdição, aí eu entendo como a aplicação do direito administrativo diretamente. Tá? Estamos comigo? Copia isso que está no quadro, tá bom? Que é a nossa função típica e a função atípica, ok? Não existe função exclusiva exercida por estes, tá bom? Foi? Vamos embora, que o Titi vai apagar agora aqui, tá? Aperta o pause aí que eu vou apagar. Enquanto isso, eu vou beber um golinho d'água aqui. Vamos lá. Vamos. Organização administrativa. Então a gente vai estudar agora essa estrutura interna, como isso daí vai ser trabalhado, tá bom? Dentro da administração pública, os seus órgãos, as pessoas jurídicas, tá bom? Que acompanhem. Lembrando, tá? Que você já viu lá no conceito do direito administrativo tudo isso daqui, tá? A atividade administrativa, ela pode ser realizada de forma das três que vão ser apresentadas aqui agora. Ou ela vai ser centralizada, ou ela vai ser desconcentrada ou descentralizada. São três conceitos que a nomenclatura parece ser semelhante, que elas são semelhantes, mas que na verdade são bem diferentes. A gente não pode dar mole com relação a isso daí, tá? O que eu gosto de fazer? Eu faço um mapinha mental no quadro enorme para você entender.
tá bom? Mas tem os conceitozinhos que tá no nosso material. Mas antes, eu vou começar do ridículo pro fácil, só para você entender, tá bom? Ó, se eu pego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, esses 10 pontinhos aqui que eu coloquei, eles estão centralizados. Até aqui estamos juntos? Agora, quando eu pego esses 10 pontinhos e faço assim com eles, ó, o que eu acabei de fazer com esses 10 pontinhos? Eu peguei e fiz a desconcentração. Quando eu tiro um pontinho daqui de dentro e boto aqui fora, eu fiz a descentralização. Aí entra alguém aí agora no teu quarto, ou então olha para a televisão, ou olha para onde você está assistindo e vai falar assim, caramba, tu está vendo o quê? Está estudando o quê? Uma mitocôndria? Não, olha só. Toda vez que eu tenho uma atividade represada na mão daquela pessoa jurídica, eu tenho uma atividade que está sendo realizada de forma centralizada. A partir do momento que eu criei órgãos, que eu subdividi internamente, não tirei de dentro do centro ainda, eu tenho que a desconcentração, que é a criação de órgão. Perfeito? Então, quando eu desconcentro, mas não tirei de dentro dessa centralização ainda, eu tenho que a desconcentração. Agora, quando eu tiro daqui de dentro e coloco aqui fora, que vai andar com as próprias pernas, eu tenho a descentralização. Perfeito? Então, não confundam isso, tá? Descentralização eu tirei de dentro desse centro aqui, tá aqui fora. Isso é só uma maneira ridícula, que nada tem a ver com o que vai cobrar o conceito de cada um, mas é só para você poder enxergar essa mecanicidade, tá? Vamos lá, vem comigo agora. Apagando aqui a mitocôndria, a gente dá continuidade, tá? Olha só, olha o que a sua matéria traz aqui, ó. Ele diz aqui, ó, centralização versus desconcentração. Centralização é o desempenho de competências administrativas por uma única pessoa jurídica, governamental. É o que ocorre, por exemplo, com as atribuições exercidas diretamente pela União, Estado, Distrito Federal, municípios através de seus órgãos e poderes e agentes. Lembrando que eu quero que você bote aqui, ó, através de seus órgãos, poderes e agentes. Por quê? Dentro desse município, que é um ente federativo, eu tenho órgãos. Dentro dos órgãos, eu tenho o quê? Agentes, que vão ter determinados poderes. Então, fique atento com relação a isso daí. Tá? Lembrando, o que você tem que gravar toda vez que ouvir falar em centralização? A título de prova, única pessoa jurídica. É isso que você tem que gravar. Falou em centralização, eu tenho uma única pessoa jurídica, tá bom? Lembrando, mas dentro da centralização eu não tenho órgãos? Se eu tenho órgãos, para criar esse órgão eu tenho que ter o quê? A desconcentração, que ele diz aqui, ó, corresponde à criação de órgãos públicos despersonalizados para o exercício centralizado da atividade administrativa. Então eu quero que você note aqui o quê? Eu quero que você perceba exatamente que quando eu tenho uma centralização, eu tenho uma única pessoa jurídica, ou seja, personalidade jurídica. Tá? Vão ter direitos e obrigações essa personalidade jurídica, essa pessoa jurídica. Quando eu falo desconcentração, eu estou criando sim uma estrutura, eu estou criando um órgão, mas esse carinha que eu estou criando, ele é despersonalizado. Ele não possui personalidade jurídica. Tá? Não possui personalidade jurídica. Cara, Geraldo, tá difícil. Esse cara aqui vai responder? Responde. O órgão responde? Não. Porque ele não tem personalidade jurídica. Geraldo, não estou entendendo. Beleza, vamos para outro exemplo ridículo. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui o quadro. Vamos desenhar o Joãozinho.
Isso aqui é o Joãozinho. Tá? O Joãozinho, ele tem um coração, ele tem o pulmãozinho dele aqui, ele tem o rim. Tá vendo que isso daqui, ó, são órgãos? Foi? São órgãos. Aí o Joãozinho se apaixonou perdidamente por alguém. Esse alguém, ele era comprometido. Ele foi lá e jogou um beijo. Quem é que vai tomar um soco do namorado desse alguém? É o Joãozinho ou é o coração dele? É o Joãozinho. Porque o Joãozinho possui personalidade jurídica. O órgão, não. Entendeu? Então entenda que aquela pessoa jurídica internamente tem vários órgãos, cada um com uma atribuição, cada um com uma função ali dentro, que juntos integram a personalidade jurídica. Correto? Dentro da administração, eu tenho, por exemplo, o município, que dentro do município eu vou ter várias secretarias, várias coordenadorias que vão integrar o quê? O município. Entendeu, galera? O que é centralização, o que é desconcentração? Estamos juntos? Então vamos lá. Deixa o tio apagar o quadro aqui para a gente dar prosseguimento ao nosso estudo, tá? Fiquem tranquilos que depois eu vou fazer um mapinha mental com toda essa estrutura aqui no quadro para você, tá? Foi? Vamos lá então. Continuando com você aqui. Ó, a desconcentração pressupõe a criação de órgãos públicos despersonalizados. Portanto, a regra é que nunca órgãos públicos poderão figurar nos polos ativos e passivos de ações judiciais. Antes de aprofundar dentro se pode ou não pode, só para você entender, tá? A desconcentração. E o que é essa descentralização, para você não confundir isso daqui, tá? Deixa eu limpar aqui o quadro e agora a gente prossegue aqui, tá? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, União, estados, eu tenho Distrito Federal, eu tenho municípios. Perfeito? Esses carinhas aqui possuem personalidade jurídica, você já sabe disso, tá? Eles são a nossa chamada administração direta. São os nossos entes políticos. Perfeito? Então, quando a gente fala em administração direta, eu tenho União, Estado, Distrito Federal e municípios. Eu tenho os nossos entes políticos. E eles vão possuir o que, gente? Personalidade jurídica de direito público. Eles possuem personalidade jurídica de direito público. Foi? Por que a gente chama de administração direta? Porque quando o próprio ente federativo, o próprio ente político, desenvolve essa atividade administrativa através da sua própria pessoa, é a administração direta. Correto? Então você já percebeu que aqui, ó, eu tenho uma atividade o quê? Centralizada. Eu tenho a centralização, que é quando o próprio ente federativo desenvolve a atividade administrativa através da sua própria pessoa jurídica. Entendeu? Agora, a gente já sabe que internamente ela pode se subdividir. Por exemplo, a União pode internamente se subdividir em Ministério da Educação e da Cultura, Ministério da Previdência Social, Ministério dos Transportes, Ministério da Saúde. Ou seja, internamente se subdividiu em ministérios. O que eu acabei de ter aqui agora? Eu acabei de ter uma desconcentração.
Agora, essa representatividade lá em Brasília, elas vão se estender aos estados, aos municípios? Vão. Por que eu coloco assim? Para você perceber que a partir do momento que eu tive a criação de órgãos, e esses órgãos eles são despersonalizados, ou seja, eles não respondem, quem responde é o ente federativo ao qual ele pertence, ele vai estar numa estrutura hierarquizada. Vamos lá, vamos botar aos poucos aqui. Aqui eu acabei de ter a famosa desconcentração. Na desconcentração eu tenho a criação de órgãos. Lembrando a você que órgãos são criados por lei, tá? Órgão é criado por lei, tá? Isso está lá no artigo 84 da Constituição Federal, que diz assim, ó, compete privativamente ao presidente da República dispor mediante decreto sobre. Aí lá ele bota a criação, beleza? Ele bota toda a organização e funcionamento da administração pública quando não implicar no quê? Na criação ou extinção de órgãos públicos, nem o que? No seu aumento de despesa. Então, para criar órgão público, eu tenho que ter o quê? Lei, tá? Dica que eu dou para você. Falou em mexer no bolso da administração pública, tem que ter lei permitindo, tá bom? Eu tenho que ter lei, tá? Lembrando que na desconcentração, eu tenho um lá em cima e o outro aqui embaixo, tá? Eu tenho o quê? Hierarquia. Lembrando também que os órgãos não possuem personalidade jurídica, ou seja, eles não vão responder diretamente, não vão ser acionados diretamente pelo quê? Pela sua atuação. É imputado ao ente federativo ao qual ele pertence. Eles são o quê? Despersonalizado. Tá? O órgão, ele é despersonalizado. Até aqui estamos juntos, gente? Perfeito? Foi? Eu quero lembrar a vocês o seguinte, tá? Que o que a gente viu aqui foi a desconcentração. Mais à frente você vai entender o que eu vou falar, mas já que eu falei em hierarquia aqui, o órgão, a sua classificação quanto à sua estrutura hierarquizada, eu tenho o IAS, ou seja, eles são órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Mas a gente vai ver isso já, quando eu falar como é que se fala? Quando eu aprofundar dentro da classificação de órgãos públicos, tá bom? Estamos juntos? Até aí tudo bem. Agora, tio Geraldo, vamos lá, vamos encerrar aqui. E quando tira de dentro, que você falou da famosa descentralização? Aqui, quando eu tiro de dentro da administração, eu tenho a tal da descentralização. Foi? Lembrando que a descentralização ela pode ser de duas formas, ou por outorga ou por serviços. A gente vai ver mais à frente, mas para deixar o teu mapinha mental completaço, a gente já coloca aqui. Ela pode ser por outorga ou por serviços, tá? Vamos lá. Na descentralização, vou botar aqui, ó, por outorga. Beleza? Ou aqui, ó, como é que vai funcionar isso, essa descentralização por outorga? Ela vai ser da seguinte forma: é quando o Estado ele transfere tanto a titularidade quanto o exercício. Beleza? O Estado vai transferir a titularidade e o exercício a outras pessoas, que podem ser de direito público ou direito privado. Quem são essas pessoas? As autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Lembrando que a autarquia ela será de direito público. Empresa pública, direito privado. Sociedade de economia mista, direito privado. E como eu já havia falado na aula passada, a fundação ela tanto pode ser de direito público
quanto poderá ser de direito privado. Foi? Lembrando a você, tá? Vamos embora. Se o Estado está desenvolvendo essa atividade através de outras pessoas, ou seja, que tem personalidade, essa galerinha aqui vai responder por tudo aquilo que fizer. Por isso que ele não exerce diretamente, por isso que o nome disso é dado como administração indireta. Que a gente vê lá no Decreto-Lei 200 de 1967 e também a gente vê no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Tá? Lembrando que o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal diz: somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações, cabendo a lei complementar, neste último caso, definir áreas de... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer um super curso online para o TRF Primeira Região. Curso completo, ponto a ponto digital, com os melhores professores do mercado aqui no Lá Concurso. Gente, detalhe, com o melhor custo-benefício do mercado. Gente, vem, olha só. Curso completaço, ponto a ponto digital, por apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É somente aqui no Lá Concursos. Prazo de acesso 90 dias. Durante esses 90 dias, vocês podem assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Ah, professor, e os professores? Você assistiu aí essa aula demonstrativa, né? Somente professores top de linha. E aqui no Lá Concursos, o melhor custo-benefício é outra coisa, nós temos que garantia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, assistir quantas aulas quiser, durante 7 dias. Se você não gostar do curso, você pode estar encaminhando um e-mail para a nossa central de atendimento, que nós iremos aí efetuar o seu cancelamento da sua matrícula com a devolução do seu investimento sem burocracia, rápida, que é papo reto, aqui é honestidade aqui no Lá Concurso. Tá certo, professor? Tá certo, pessoal? Gente, esquecendo, você gostou da aula do professor? Você quer esse material de apoio? Então clique aqui embaixo, tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download do material de apoio gratuitamente no site do LAC. Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique LAC.